guys! Hoje eu vou estar aqui revisando com vocês os números reais, né? Esse conjunto que é tão bonito e que vocês estudaram lá no comecinho do ano, antes da quarentena. Professora, eu não sei nem o que eu comi ontem. Tudo bem, então, vamos fazer aqui uma pequena revisão. Tranquilo? Bom, os conjuntos numéricos, eles são separados da seguinte forma, né? Primeiro vieram os números naturais, que o nome já fala, né? Eles foram criados a partir de uma necessidade de contar coisas da natureza. Então, uma ovelhinha, 2 ovelhinhas, 3 ovelhinhas, 4 ovelhinhas. Esse é o conjunto dos números naturais. 1, 2, 3, 4 e assim até o infinito. A partir disso, surgiu também a necessidade de definir os números inteiros. E agora os inteiros eu tenho, ele contém, perceba que ele contém todos os números naturais e também os números negativos. Então, toda a reta numérica com os números negativos e positivos pertencem aos números inteiros, tá? Então, por exemplo, menos 10 pertence aos números inteiros, o número 17 pertence aos números inteiros, mas toma cuidado, ele é inteiro. O nome já fala, pessoal, a matemática ela é perfeita, não é difícil, que é difícil português. Por quê? O que é inteiro? Então você concorda comigo que não pode haver frações nos números inteiros? Que ele tem que ser uma coisa inteira. Então, por exemplo, 3 quartos não pode estar nos números inteiros, porque 3 quartos é uma parte de uma fração, tranquilo? Na verdade, é uma fração de alguma coisa que a gente esteja tomando como referência. Então, a gente está particionando essas coisas e essa coisa não mais deixa de ser inteira, tá? Beleza? Com isso, temos também os números racionais. Surgiu a necessidade, então, de particionar coisas. Os números racionais, então, ele contempla todo número que pode ser escrito em forma de fração. Então, todo número que pode ser escrito em forma de fração pertence aos números racionais. E perceba que os números racionais também contêm os inteiros e também contêm os números naturais. Ah, Gabi, então o menos 10 pertence aos números racionais? Pertence, tá bom? Ele pertence aos inteiros, mas ele também pertence aos números racionais. Tranquilo? Lembra também das dízimas periódicas? A gente vai ver alguns exercícios sobre isso. Lembra que as dízimas periódicas a gente pode escrever em forma de fração? Então, esses números, essas dízimas periódicas também entram no conjunto dos números racionais. Tranquilo? Fora disso, tem aqui o excluído, que são os números irracionais, que são números que não podem ser escritos em forma de fração. Ou dízimas não periódicas, que é como, por exemplo, o π. Ele é infinito e não periódico. E também o raiz de 2, tá? Que a gente, inclusive, está vendo agora, né, sobre isso, sobre os radicais. Galera, isso tudo engloba... Então, o que na verdade são os números reais? Os números reais, ele é o conjunto que engloba todos esses conjuntos. Tranquilo? Mais para frente, vocês vão aprender um conjunto maior ainda que os números reais, que são os números complexos, mas que não é agora para vocês, fica tranquilo. E eu já falei até um pouquinho sobre isso lá na aula de radicais com vocês, né? Que vai ser os números com raízes, com radicandos negativos, tá? Eles também vão estar dentro desses números complexos, que vai ser, na verdade, como vai ser definido esse conjunto. Tranquilo? Lembraram dos conjuntos numéricos? Vamos lá, então, fazer alguns exercícios. Classifique as frases em verdadeiro ou falso. Há números naturais que não são racionais? Bom, vamos voltar aqui. Opa. Existe algum número natural que não pode ser racional? Galera, isso não é verdade.
tá? Isso é falso. Porque todo o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números racionais. Tranquilo? Então, falso. Vou colocar minha canetinha aqui. Menos 16 é um número inteiro, mas não é racional? Pessoal, o que vocês acham? Falso também. Lembra que eu mostrei lá na outra imagem que os números racionais, eles englobam também os números inteiros. Então, todo número inteiro é racional. Vamos lá. 0,5 é um número racional, certinho, mas não é inteiro, certinho também. Porque o 0,5, lembra, não é inteiro. Então, verdadeiro, falso e falso. Tranquilo? Sim, né? Perceba aqui, fazendo aquela analogia que eu fiz anteriormente. O meio, a metade de alguma coisa tem como ser inteira? Não, né? Então, por isso que o meio não é inteiro. Tá? Só para vocês verem. 6. Obtém. Todas essas questões estão na apostila de vocês, tá? Se vocês quiserem já ir fazendo, ou se já fizeram, é bom relembrar. Obtém o valor das expressões abaixo. 0,3333 mais 0,11. Então, lembra que isso aqui é uma dízima periódica, certo? Isso aqui, isto aqui. Então, eu posso transformar isso em forma de fração. Olha lá. X é igual a 0,3333. Aí, o que a gente faz? A gente multiplica por 10. Então, fica 10x é igual a 3,333. E subtrai a segunda linha com a primeira. Deixa eu só chegar um pouquinho para cá, que eu não sei se vai dar para vocês enxergarem. Pronto. E aí você subtrai essa linha dessa. Quando você subtrai, né? Você vai ter 10x menos x é igual a 9x. E 3,3333 menos 0,33333 é igual a 3. Você concorda que toda essa parte aqui vai ser subtraída, né? Menos o 3 que vai sobrar. Então, x é igual a 3 nonos. E aí você pode simplificar, né? Dividindo por 3, 1/3. Tá? Quando você tem essa forma simples, assim, onde o período ele é caracterizado só por um número, você já dá de cara que isso aqui é igual a 1 nono, tá? Como assim, Gabi? Imagina que você tem 0,7. Vocês já devem ter visto isso, provavelmente, só estou relembrando aqui. Eu posso escrever isso como 7 nonos, tá? Então, 3 nonos mais 1 nono é igual a 4 nonos. Tranquilo? Agora aqui, eu tenho esse cara que eu já sei que é 3 nonos e esse cara que é 1 nono. Eu tenho uma divisão. Então, vamos lá. 3 nonos divididos por 1 nono. Pessoal, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso é igual a 3, concorda? Por quê? 3... Opa, apagou lá, né? Aqui ficou 3 vezes 9 dividido... Agora não lembro o que ficou. Calma aí. De novo. Eu tenho 3 nonos dividido por 1 nono. Você já sabe que esse 9 aqui pode cortar, certo? Então, isso é igual a 3. Prontinho. Beleza? Ou pode fazer aquele que eu tinha feito anteriormente, que repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda sem problema nenhum, tá? Mas esse 9, quando fica intercalado assim, pode cortar, sem problema nenhum. Continuando, lembra que qualquer dúvida vocês podem perguntar na aula ao vivo, sem problema nenhum. Agora, hein? Dê exemplo de 2 números irracionais cuja soma é irracional. Então, olha lá. Essa é fácil, né?
Dois números irracionais. Raiz de 2 mais raiz de 3. Raiz de 2 é irracional, raiz de 3 é irracional. E essa soma, a gente já aprendeu lá em somar radicais que eu não posso fazer isso. Tranquilo? Mas eu sei que esse resultado também vai ser um número irracional. Faz sentido para vocês? B. Dois números irracionais cuja soma é racional. Preste atenção, então. Isso aqui, você tem que considerar isso aqui tudo como sendo um número só, tá? Isso aqui tudo como sendo um número só. Então, eu estou somando dois números que são irracionais. Quando você, de fato, somar esses dois caras, você vai poder cortar o raiz de 2. E aí, isso aqui vai ser igual a 4. Concorda? Porque vai cortar o raiz de 2 com raiz de 2. Com menos raiz de 2, né? E 2 mais 2 é igual a 4. Então, e 4 é um número racional. Então, tá aqui o exemplo. C. Dois números irracionais cujo produto seja irracional. Fácil também. Raiz de 2 vezes raiz de 3. Isso aqui é igual a raiz de 6, que continua sendo irracional. Beleza? Agora, dois números irracionais cujo produto seja racional. Olha só, hein? Isso aqui também é da aula de radiciação. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 4. Ou de 2 ao quadrado, né? Esse 4 é igual a 2. Então, ó, são dois números que multiplicados são números irracionais, mas que o resultado é racional. Tranquilo? Essa aulinha aqui é bom que vocês tenham esses conhecimentos de radiciação. Próxima questão. Qual afirmação é falsa? Qual é a única afirmação falsa? Todo número natural é inteiro? Sim, que é pelo que a gente viu lá no gráfico. Deixa eu voltar aqui, inclusive, deixa eu fazer uma pequena observação. Olha lá. Todo número natural é inteiro? Sim, porque o conjunto dos números naturais está dentro dos números inteiros. Isso aqui se chama diagrama de Venn, tá bom? Vocês vão aprender um pouquinho mais sobre isso lá no primeiro ano. Mas isso aqui é uma forma muito comum de representar conjuntos, tá bom? Assim, em círculos. Agora, aqui eu já falei que é falso, né? Todo número natural é inteiro. Ih, falso não, desculpa, verdadeiro. Todo número inteiro é racional, verdadeiro também, porque o conjunto dos números inteiros está dentro do conjunto dos números racionais, como a gente viu anteriormente. Existe número racional que não é real? Qual a pergunta? Existe número racional que não é real? Isso é verdade, pessoal? Porque o conjunto dos números racionais, ele está dentro do conjunto dos números reais. Então, todo número racional é real. Então, essa de fato é falsa. E a D, só por desencargo mesmo, nenhum número inteiro é irracional. Pessoal, isso de fato é verdade. Porque não tem como um número inteiro ser irracional. Lembra que a propriedade do número inteiro é que ele é inteiro mesmo. E o irracional é que ele é uma dízima não periódica. Tranquilo? Beleza, people? É isso que eu preparei para vocês, essa pequena revisão. Façam os exercícios da apostila. Tem exercícios bem interessantes sobre números reais. Números reais é um conjunto muito bonito, galera. É um conjunto tão completo que quando você entende, vocês têm que ver os números de uma forma até poética, eu diria, né? Para vocês se aproximarem da matemática. Os números não mentem, os números são exatos e é tudo muito simples, e por isso que a matemática é uma linguagem, na verdade, tá? Ela tem os seus próprios símbolos, olha isso, que coisa bonita. Ela tem seus próprios diagramas, ela tem a sua própria história, e por isso que a matemática é tão bonita e tão importante para a nossa vida, tá? Um beijão a todos
e até a próxima.